Repare bem nesse. Eu vou ler 5 versículos para você de um capítulo de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. É lá no Novo Testamento, tá? Capítulo 4, versículo de 1 a 5. Nós vamos descobrir aqui quatro desejos de Deus para a nossa vida, certo? Vamos lá então à leitura da palavra de Deus. Quanto ao mais, irmão, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada dia mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Bem? Então vamos lá. O Senhor aqui, eu falei 5, mas eu li até o 7 só para fortalecer bem a história aqui. Tá? Então, primeiramente, viver sob o controle de Deus e do Espírito Santo é o que Deus deseja para nós. Olha lá. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Santificado. Nós só conseguimos viver nisso se nós vivermos debaixo do controle de Deus para nossas vidas. O controle de Deus para a nossa vida, ele vai evitar que nós ficamos envolvidos em discussões inúteis, em brigas, em dissensões, em ódio, sentindo ódio, com raiva, perdendo a paz, tendo dias horríveis. O Espírito Santo nos traz paz, nos traz confortabilidade, nos traz entendimento de tudo que está ao nosso redor. E ele nos mostra e abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e as nossas mentes para que nós notamos que tudo que está na nossa volta é contra a vontade de Deus. Então, automaticamente, muitas dessas coisas vão bater em nós. Eles vão cutucar a gente. Eles vão tentar tirar a gente da nossa paz, da paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, nós vamos perder a nossa paz. Nós vamos entrar em dissensão, em discussão, em ódio, em brigas, inútil, em falatório. A pessoa que age assim, ela não está com o Espírito Santo de Deus. O Espírito saiu dela por ela não estar debaixo da autoridade da presença do Espírito Santo de Deus. Né? A Bíblia diz que com essa vinda, com esse domínio do Espírito Santo e com a gente nos dominando o próprio desejo, os nossos próprios desejos carnais e maus, nós teremos paz, nós teremos mansidão, nós seremos pacientes, nós teremos respostas brandas, nós estaremos sempre preparados a dar respostas com amor, com paciência, né, para as pessoas. E não nos irarmos, e não nos pecar, não pecar, e não ficar cheio de ódio, porque nós estamos debaixo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é mansidão, gratidão, alegria e paz. Mansidão, gratidão, alegria e paz, e mais um monte de coisa que o Espírito Santo traz sobre nós, impunha em nós, coloca em nosso coração. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Do que estamos enchendo o nosso coração? De furor e ódio pelo esse mundo tenebroso? Ou nós estamos calmos e serenos com aquela paz que só Jesus nos dá? No meio à guerra e ao caos, nós conseguimos pensar, nós conseguimos raciocinar e saber que o mundo é contra Deus. Por isso nós estamos diferente da maioria. A segunda é uma vida de santidade. A vida de santidade, uma vida santa, que ele diz
Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. O que mais maceta o ser humano hoje, o que mais deixa o ser humano jogado na lama, na libertinagem, é o tal do sexo. Sexo livre. Aquele que você faz com quem você quiser, a hora que você quiser e aonde você quiser. Não importa se a pessoa é casada, não importa se estão cometendo adultério, não importa se estão cometendo algum tipo de maledicência, não importa. O que importa é que nós tenhamos que satisfazer os nossos desejos carnais. Eu preciso pegar, eu preciso sentir, eu preciso beijar. Essa é a verdade. E a Bíblia diz, e é muito clara, que diz que ato sexual só dentro do casamento. Tem uma coisa que eu sou até meio... Assim, esse negócio de namoro, né? O namoro é um negócio que não existia, você sabia que não existia? O namoro foi criado por nós, os ocidentais. O povo judeu, o povo de Deus, o povo lá do Oriente Médio, eles não têm namoro. Eles prometem, né, o casamento da filha com o filho, e com a filha de um com o filho do outro, claro. Né? Deixa eu explicar porque é complicado. Então, aí, e quando chega na idade deles se casarem, eles vão, se conhecem e se casam. Tem esse negócio de ficar namorando 10 anos. É o tal do namorido que hoje, né? Hoje é namorido, né? Namorido. Você namora, você casa, você desquita junto, sem casar. Sem nada, sem compromisso, vamos dizer melhor. Né? O compromisso ele atrapalha, né? Porque aí eu posso me esbabacar, e enjoar e comer até dar ânsia de vômito e depois ir embora. Né? É falta de caráter e vergonha na cara. Né? Então, o casamento, a vontade de Deus para os seres humanos é o casamento, para que nós refreamos esse desejo maldito de sexo que nós temos. Né? Sexo com todas, sexo com todos, e todas com todas, e todos, e todos, e todas, e aí vai embora. Né? Então, o casamento é para refrear, é para frear esse desejo maligno. Né? Principalmente aqui no nosso ocidente, onde foi criado esse negócio de namoro, esse negócio de... Isso daí é ladainha, tá? Isso daí é só para um no outro e acabou, né? Se não gostar, arrumei outra, tá? Faz sexo sem gostar, faz sexo por prazer, e quando casa fala, pô, mas eu já conheço essa porcaria aí, já dormiu tantas vezes na minha cama, eu quero outro, mas... Entendeu? Então é assim que funciona hoje. A terceira, está lá, gratos, sejamos gratos, né? Ó, cada um sabe, não dominado pelas paixões de cada um, como os pagãos. Neste assunto ninguém. O Senhor castigará todos, porque Deus nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não será rejeitado o homem, mas o Deus não estará rejeitando o homem, mas a Deus, né? Que lhe dá o seu Espírito Santo. O homem que rejeita essas puxões de orelhas de Deus, ele não está rejeitando a quem está falando. Tipo, se você ficar bravo comigo e não assistir mais meu vídeo, você não está rejeitando a mim. Você está rejeitando a quem falou isso, que é Deus. Eu simplesmente estou passando para você, talvez porque você não tenha lido. Né? Então, você rejeitar e eu não rejeitar, vai dar do mesmo jeito. Você está rejeitando a Deus e a palavra dele. Né? Então Deus quer que sejamos santos. Qualquer situação, Deus está sempre junto. Né? Aí vem a gratidão. Qualquer situação, porque você esteja passando, Deus está sempre junto de nós. Deus não nos abandona. Ele usa todas as coisas para o bem daquele que amam a Deus. Romanos 8, 28. Deus usa tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as circunstâncias, seja ela má, seja ela boa, seja ela tranquila, de paz, de temor, de sofrimento, seja ela qual for, Deus está usando você. Deus está usando a circunstância para moldar você. Ele está sempre, o controle de tudo é dele. Ele criou tudo. Você não perde o controle sobre coisas que você cria.
Você não perde o controle sobre coisas que você queria. Deus nunca perdeu o controle da minha vida, da sua vida, dos acontecimentos. Ele nunca perde o controle. Ele sabe que no final tudo vai acabar exatamente do jeito que ele previu. Lá desde antes da fundação do mundo. A minha vida e a sua vida vai acabar exatamente como ele previu. Previu, né? É assim que fala. Bom, só deu um branco agora. Entendeu? É assim que vai acontecer. Né? E por último, Deus deseja que nós nos arrependemos totalmente da maledicência de vida que nós levamos. Deus, ele exige arrependimento, sem o qual ninguém irá entrar no céu. A santidade é a qual ninguém verá a Deus. Então também não vai entrar no céu. Se você não vê Deus, você não vai entrar no céu. E o arrependimento é para você não ir para o inferno. Também você não entra no céu sem arrependimento. Portas abertas e largas nós temos no inferno. Lá você pode ir fazendo tudo o que você quiser. Em vez de você pensar assim, Deus vai salvar todo mundo, Deus é amor, jamais mandará alguém para o inferno. Você tem que pensar assim, o diabo é satânico e ele jamais permitirá que alguém vá para o céu. Porque aqui a porta é larga, aqui o caminho é abastado e aqui eu entro fazendo tudo o que eu quero, até falando que eu sirvo a Deus. Até você falando que você serve a Deus, o diabo te aceita lá, porque ele sabe que você não serve. Como a Bíblia diz, os homens me fazem bem para mim, falam bem de mim com os lábios, mas o coração dele estão cheio, carregado de inferno, de coisas ruins, de maldade e falta de arrependimento. Deus quer arrependimento meu e arrependimento seu. Nesses 7 versículos, nós descobrimos um monte de coisa, um monte da vontade de Deus para nossas vidas. O que nós procuramos e não achamos em lugar nenhum. Está aqui, na palavra de Deus. Basta ir com o coração limpo, com a mente sã. Não já pensando, tomara que isso esteja lá, porque é isso que eu quero. Se não tiver, eu fecho a Bíblia e abro outra página. É assim que nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia assim, nós pegamos a Bíblia, tá? Pegamos a Bíblia, deixa eu ver aqui, plum, caiu em, lá, é isso que Deus quer para mim. 4 coisas que Deus quer para você. 4 coisas. Deus quer que você se arrependa, que você seja grato, que você tenha uma vida de santidade e que você deixa Deus controlar tudo na sua vida. Você não vai se arrepender disso, eu tenho certeza absoluta. Deus abençoe. Maravilhosa semana para você, para sua família. Se alguma coisa estiver acontecendo, nós estamos orando para que Deus entre com providência na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, em tudo. Em tudo. Deus está no controle de tudo.